Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, né? Vamos, mais uma vez, estar nos entregando diante do Senhor, né? Sabemos que estamos aqui porque Deus assim nos permitiu, né? E com certeza Ele tem um grande propósito para a minha vida e para a vida de cada um, amém? Somos gratos, né? Porque pertencemos a uma igreja forte, né? Uma igreja onde a gente busca verdadeiramente ao Senhor, e esse é o nosso propósito, amém? Vamos estar orando neste momento. Gostaria que vocês fechassem os olhos, né? Vamos orar no momento. Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Tu és o nosso Criador, Redentor e Sustentador. Peço que neste momento o Senhor esteja abrindo as portas do céu e derramando sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão aqui, sobre a vida daqueles que ainda vão chegar, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão a caminho, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos, porque sabemos que o Senhor nos guarda, nos protege. Que o Senhor nesta noite esteja tocando no coração de cada um, abrindo as nossas mentes, ó Pai, e que vidas possam ser alcançadas, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos fazer assim, ó Pai, livremente. Podemos, ó Pai, te adorar, te exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Abra, Senhor, as janelas do céu. Venha derramar uma unção especial nesta noite, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, para algo sobrenatural, algo especial, Senhor. Nós te buscamos nesta noite, ó Pai. Que o Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito, Senhor, esteja reinando sobre o nosso meio, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser alimentados através dos cânticos, dos louvores, da palavra que será ministrada aqui nesta noite, ó Pai. Desde já, Senhor, usa, Senhor, a vida do nosso grupo de louvor, da vida do nosso pastor, de todos aqueles que vão ministrar nessa noite, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, que o nosso coração possa estar aberto, ó Pai, recebendo algo sobrenatural do Senhor, ó Pai. Creio que maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo, Senhor. Por isso eu declaro sobre a vida de cada um nesta noite, ó Pai, todas as sortes de bênção. Venha, ó Pai, prosperar, abençoar a vida de cada um, ó Pai, e que nós possamos desde já estar sendo preparados para algo sobrenatural nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos fazer isso, ó Pai, para recompensar aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E o Senhor tem nos dado muito. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós queremos engrandecer, ó Pai, e exaltar ao único que é digno de adoração e de louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. A Ti todo louvor e toda honra, ó Pai. Que as palmas possam louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, Santo Senhor. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou
o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Oh, Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Desde que você chegou, tudo novo se fez. 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 Desde que você as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. Oh, meu amor, eu guardo ele todo só pra ti,
Você pode dar um glória a Deus, porque as estações estão mudando. Quantos estão com expectativa nessa noite? Quantos estão preparados para essa noite? Eu estou aqui ansiosamente para dizer para você nessa noite que o Senhor tem algo nessa noite com você, porque não foi à toa que você chegou aqui nessa noite. E assim como nós vemos em tantos exemplos da palavra de Deus, quando o povo do Senhor se reúne, algo acontece. Você crê? Crê de verdade? Então toma posse nessa noite, porque a presença do Espírito Santo já está aqui. A presença de Deus está aqui, a partir do momento que você chegou aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, oh vem, enche este lugar. Teu poder, Teu poder. Queremos o Teu poder, Senhor, a Tua glória venha sobre nós. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, oh vem, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar-nos esta noite. É o desejo dos nossos corações, Senhor. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, oh. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o
Incendeia-nos, Senhor. Toca os nossos corações. Quero ouvir. Levante suas mãos e diga: te damos honra. Dê honra ao Rei. Mais uma vez, diga a Ele: ser honrado, Senhor. Nós te damos glória. Teu é o poder, a honra para todos sempre. Te damos honra, te damos honra, te damos honra. Pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. É o teu altar. Quero ouvir te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Mais uma vez, diga a Ele: te damos honra. Teu é o poder para todos sempre, Senhor. Para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento
primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Jesus não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Queremos a ti, Senhor. Que o seu coração possa corresponder a essa doce presença. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nos eleva a um lugar de total reconhecimento, adoração. Nos eleva, Espírito Santo, para esse lugar de constrangimento, de amor, de graça, onde nós olhamos para ti, Senhor, e entendemos que nada mais importa. Satisfeitos por tão pouco, quando há muito mais de ti para contemplar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti para alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto, santo.
queremos ver, Senhor, o que os seus anjos veem. Abra os nossos olhos espirituais. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance e eu canto santo, santo, todo poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, santo, todo poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra, louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. Digno. Santo, santo, todo poderoso, que era e há de vir. Ele é digno, digno de receber a glória. Ele é. Solta a sua voz e declara nesta noite: Santo, todo poderoso. É isso que nós queremos declarar, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de toda honra. A honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno
digno é o Cordeiro de receber. Aleluia. Vi o que mostras aos anjos, um relance eu canto. Santo é o Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Som. Glórias ao teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno. Amém? E sabendo que só Ele é digno de todo louvor, honra e glória, e só Ele pode fazer maravilhas na nossa vida. Vamos fazer esse decreto. Glória a Deus, estamos com telão, então vamos ler juntos. Como Igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir, é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus. E muitos testemunhos serão contados. Nossas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Nossos testemunhos tocarão muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de nós. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Glória a Deus. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Amém. Pode se sentar.
Aleluia, glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga boa noite. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Eu venho dar aqui alguns recados breves. Primeiro, dar as boas-vindas a todos os que estão aqui nesse culto presencial e também nos assistindo pela internet. Aos que estão pelo YouTube ou pelo Facebook, gostaria de incentivá-los a compartilhar o link desse culto para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa noite. Aos que estão aqui, lembrá-los da importância de fazer o check-in no Facebook assim que chegarem no prédio da igreja. Utilize as suas redes sociais também para levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Lembrando que os nossos cultos eles acontecem sempre às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, como o dia de hoje, às 19 horas. Temos também as nossas células que acontecem todas as quartas-feiras em diversos bairros da nossa cidade. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com a liderança, com a secretaria da nossa igreja, que nós vamos encontrar uma célula pertinho da sua casa para que você também possa fazer parte. Que Deus abençoe e tenha um ótimo culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja maravilhosa do Senhor. Boa noite. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar e nós nos alegramos pela sua presença, amém? A graça e a paz, que alegria mais uma vez estar aqui com esses preciosos e preciosas do Pai. E eu vim aqui com uma missão especial para falar com você, mulher, porque terça-feira nós não temos um convite, nós temos uma convocação. Diga isso comigo, você mulher que faz parte do presbitério dessa igreja, do ministério pastoral. Nós não somos convidadas, nós somos convocadas. Quero ouvir? Convocadas a estar aqui buscando ao Senhor. Por que eu fiz questão de hoje estar aqui, me dirigindo a você, mulher? Porque eu acredito que esse projeto com mulheres na nossa igreja é algo do coração de Deus. Não é uma invenção, né, só para fazer parte de uma agenda. É algo que o Senhor colocou no nosso coração, um tempo preparado para nós mulheres, porque é uma palavra direcionada. E eu acredito que nós estamos vivendo um novo tempo em nossas vidas. Nós estamos vivendo um novo tempo nesse lugar. Porque muitas coisas estão acontecendo, muitos levantes estão acontecendo. O nosso ministério chama-se Mulheres de Fé. Então, se nós temos fé, nós não precisamos ver nada. Porque nós temos a certeza que Deus é tudo e está fazendo tudo. Às vezes, nós queremos enxergar as coisas para ativar a nossa fé. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós já somos ativadas. Posso ouvir um amém dessas mulheres de fé? E eu posso falar isso por mim. Muitas vezes o inimigo, o adversário, ele quis me paralisar. Muitas vezes ele quis tirar o desejo, a vontade de estar aqui cultuando com as mulheres. Mas em todas as vezes, em Cristo Jesus, eu fui muito mais do que vencedora, porque eu esmaguei a cabeça do adversário, pisei na minha vontade humana e vim para cá para servir ao Senhor. Porque eu sei que a palavra é direcionada, o louvor é direcionado, e eu vou estar aqui, mulher, como líder espiritual dessa igreja. Eu estou orando, Deus está trazendo uma palavra para a nossa vida. E eu vou declarar um tempo de cura para nós mulheres, um tempo de renovo. Uma unção vai ser derramada sobre as nossas vidas, através do louvor que já está se preparando, para trazer um louvor libertador, um louvor que enche o ambiente. Através de cada mulher que vai subir nesse altar, para ministrar ao seu coração aquilo que você necessita. Nós estamos vivendo um novo tempo em nossa igreja, onde nós estamos buscando, porque nós entendemos que somos um ministério libertador. Então a libertação começa em nós. E eu quero te colocar hoje como líder dessa igreja, como pastora, representante das mulheres aqui, como autoridade espiritual, você em liberdade. Para que você venha, nada vai segurar você na sua casa. Ah, mas é terça-feira. Irmã, todo dia é dia de servir ao Senhor. Se organiza para servir ao Senhor. É um chamado de Deus para a nossa vida.
Deus está nos chamando para fazer algo sobrenatural aqui nesse lugar, em Bragança Paulista, dentro da sua casa. Então eu quero convocar você, mulher, que está passando por alguma situação, alguma dor. Você que não está conseguindo levar alguma situação sozinha. Nós estamos aqui, nós temos pastoras, nós temos presbíteras. Mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que também se importam com a sua dor. E nós estamos aqui para caminharmos juntas. Não, Jana, está tudo bem na minha casa, então eu não devo vir? Não. Vem buscar mais de Deus, porque se está bem pode ficar melhor. Com Deus sempre pode ficar melhor. Então eu quero fazer essa convocação aos maridos. A nossa cobertura espiritual, eu quero me dirigir a você, marido. Terça-feira é dia da sua mulher estar aqui. Buscando ao Senhor. Abençoa a sua esposa para que ela esteja aqui. Incentive essa mulher. Fala para ela, mulher, vá em paz. Eu cuido das crianças. Eu preparo o jantar. Eu dou um jeito por aqui, mas vai buscar mais de Deus, porque nós precisamos disso. E esse é o tempo é agora. Toda segunda-feira, presta atenção nisso agora, ó. Toda segunda-feira nós estamos nos reunindo aqui na igreja para orar. Nós estamos clamando ao Senhor por esse tempo de libertação, de renovo, de crescimento espiritual. E eu quero convocar você, Igreja do Senhor Jesus, a estar conosco. Toda segunda-feira, às 7h30, nós estamos aqui. Com um grupo de mulheres. Com um grupo... Você, homem que deseja vir, não fica na sua casa, eu queria ir, mas é só para mulheres. Não, oração é para todos. É para o adolescente, é para a criança, é para o homem. Vem orar. Vem buscar de Deus. Sexta-feira está acontecendo um grande mover aqui na nossa igreja. De libertação. Então nós precisamos estar debaixo de oração e de jejum. Nós temos um grupo de pessoas fazendo 40 dias de jejum. E você está aí, debaixo desse jejum, dessa proteção espiritual. Mulheres, venham estar conosco terça-feira. Vai ser uma palavra direcionada ao seu coração. As pastoras vão estar aqui comigo, nós vamos orar por você. As presbíteras vão estar aqui comigo. Nós vamos orar pela sua dor, nós vamos orar pelo seu problema, ou nós vamos buscar o poder de Deus juntas aqui. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Terça-feira eu vejo você aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga, eu estou feliz com Jesus. Amém? Mais uma vez, eu estou feliz com Jesus. Já olhou para o seu lado aí? Tem gente mais bonita do que você. Dá uma boa noite. Pergunta como essa pessoa vai. Diga para ela, Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, para aqueles que passaram pela ordenação pastoral, aqueles que foram consagrados ao presbitério e aqueles que foram ungidos ao diaconato, nós fizemos a correção da certidão e está à disposição de vocês lá no balcão, no encerramento do culto. Vocês podem pegar, vocês que já levaram a pasta. Então, nós estamos fazendo a correção de um documento que é importante para você, tá bom? Tivemos lá um pequeno erro de digitação no ano de 2024, foi colocado 2025. Como é um documento, precisa estar correto. Então, já fizemos a substituição, justo aquele que é no papel, moeda, detalhe holográfico, chancelado, tivemos esse problema. Um pequeno prejuízo. Diga, mas está tudo bem. E para aqueles que ainda não pegaram a sua pasta, eu gostaria que vocês pegassem. Depois, libera para quem estiver no balcão o controle. Tá bom, Leise? Por favor. Tá? Para quem quer ficar por dentro do que acontece em nosso ministério, nós pedimos a você que, por favor, esteja sempre acompanhando a Igreja da Fé Cristã no Facebook, tá bom?
Uma outra coisa, se você não é inscrito ainda em nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse também no YouTube da Igreja da Fé Cristã. Hoje nós somos cerca de 15 mil, é isso? Aproximadamente 15 mil inscritos. E temos lá mais de 1.300.000 visualizações. Eu gostaria que você se edificasse, comesse desse maná celestial, que você pudesse alimentar o seu espírito, para poder estar sempre revigorado, porque a palavra que o Senhor nos entrega, de acordo com a nossa necessidade, serve para nos robustecer, nos fortalecer. Oi? Quase 16 mil, né? Tá bem. Amém? Aí você não deixa de curtir, lá é dar like, né? Você dá o like, você deixa um comentário e depois compartilha. Envia para 2, 3 pessoas que você gosta, quer bem e ama em nome de Jesus. Amém? A Janaína me lembra no encerramento do culto para eu estar orando pela Cíntia, tá bom? Qualquer coisa, você levanta a mão aí e você me lembra, tá bem? Eu vou orar por ela no encerramento. Por quê, pastor? Porque nós vamos ativar a nossa fé. Aí depois nós vamos orar juntos. Eu vi aqui a Neia e a Vanilda lá atrás. Tudo bem? Que alegria ter vocês aí, não é? Vi aqui também a Fernanda, que alegria. Você está bem, Fernanda? Vai melhorar, Fernanda? Em nome de Jesus. Está com muito frio? Ou pouco frio? Tudo bem, David? Oi? Não estou ouvindo. Sem a muleta, graças a Deus. Olha que lindo, vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Falando em muleta, o Jason, ele atropelou um carro. Na verdade, ele foi vítima de um acidente de trânsito. E foi muito sério, ele teve uma fratura exposta. E saiu do hospital essa semana. Semana passada. E já está aqui. Que Deus te fortaleça, te cure. E que a boa obra que ele começou, nós cremos que ele é fiel para completar, não é? Muito bem. Eu estou vendo ali um pessoal que também eu conheço, mas vocês não conhecem. Fala o nome aí, vai. Os 3 aí. A Tati, que já é conhecida, mas vocês não conhecem. Eu tenho assim uma história muito linda com a família dela. Nossa igreja tem, né, Tati? E cada vez que eu me lembro, eu me emociono. Quem é que está do teu lado, Tati? Meu Deus do céu. É você, Gabi? Que linda! E esse menino aí do lado, bonitão? Você tem bom gosto. Como é teu nome? Lucas. Deus abençoe. Amém. Adriano está bem. Esposa. Glória a Deus. Leandro melhorou, Leandro? Está zerado? Vai melhorar, em nome de Jesus. Pastorzão, você está bem? Pastora querida, tudo bem? Eu vi que você já fez a live. Faz e fala para a gente divulgar, para os irmãos acompanhar também. E a palhaçaria, como é que está? Vem aqui falar um pouquinho da palhaçaria, rapidinho. Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Neymar Douglas, sou pastor e eu estou formando um grupo de palhaços para nós atuarmos aqui em Bragança Paulista, fazer um forfé aqui, gospel dentro de Bragança. Claro que nós vamos trabalhar dentro dos hospitais, nas clínicas, asilos e logo já tenho 3 teatros inscritos para nós fazermos a apresentação nas igrejas, inclusive na nossa igreja, né? O potencial vai ser aqui para evangelizar, não é só criança não, adultos, qualquer tipo de pessoa. Deus colocou no meu coração para fazer algo diferente através do personagem
do palhaço. Tem alguns irmãos que eu escolhi. A porta, eu até falei, né, se fechou, mas se tiver alguém que deseja fazer esse trabalho, me procure, né? A gente já está na terceira aula ali, já estamos terminando a primeira apostila e nós vamos começar agora a apostila do palhaço do hospital. E eu gostaria de trazer essa lembrança que a alegria, né? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu tenho certeza que quando você faz algo para o reino, Deus se alegra e vai fortalecer os laços, né, das pessoas e principalmente do nosso ministério. Porque o propósito é isso, levar alegria para que as pessoas sejam totalmente impactadas e abençoadas em nome de Jesus. E o nome da nossa trupe se chama Abraço Cura. Não é um abraço que cura, mas é Abraço Cura. E logo vocês vão saber o porquê. Dá um abraço, né? Se o abraço cura. Todos os sábados aqui das 3h30 até 5h30. Tá bom, joia. Fechou? Aumenta só um pouquinho para mim aqui em cima. Só um pouquinho, por favor. Aí eu estava dando uma olhada geral aí. Aniversário do Giba hoje. Parabéns para você nessa data querida. E que Deus te proteja, ilumine sua vida. Quase. Deus abençoe, Giba. Giba está fazendo 84 anos. Já fez 4 plásticas. Ele vai fazer agora implante capilar. Giba, te amamos, tá? Deus abençoe muito você. Né, Soraya? E viva o Gilberto! Glória a Deus. Amém. Amém. Silvana, querida, aqui. Olha quem que está aqui também. Danilinho está bem? Que bom. As crianças. Que bom. Oi, quem que está aí? Fala para mim, Lucas. Fala alto. Como é seu nome, minha querida? Bruna? Tudo a ver, né? Josi. Do lado da Josi, quem é? Lucas. Luca. Você é chique, menina. Não é? Luca. Tá bom, tá bom. Tem mais alguém? Primeira vez hoje? Não? Maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos aprender um pouco sobre fé para prosperar. Diga, eu preciso desenvolver minha fé para prosperar. Nós pensamos que prosperidade é algo apenas natural. De fato, quem trabalha honestamente, obedece um princípio, ele não deixa de ser bíblico e a pessoa prospera. Nós precisamos compreender que Deus, através da nossa fé, pode liberar aquilo que muitas vezes é espiritual e está retido no reino invisível. Quando nós falamos de ativar a fé, nós falamos a respeito de tirar os olhos daquilo que quer nos impedir de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então a fé é importante porque vai te tornar forte, perseverante e constante. Quando você permite que a palavra de Deus encontre lugar na sua vida, você vai romper em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25, estamos com um telão, diga aleluia, glória a Deus. Agora a gente só precisa pagar. Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos lá? Quem já encontrou, diga, graças a Deus. Quem não encontrou, diga, ai de mim, Jesus. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos.
entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Diga aí, a cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo o seu poder de gestão. A cada um segundo o seu poder de administrar. Amém? Isso é importante. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles. Diga comigo, negociou com eles. E granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro. Diga comigo, o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos. Diga aí, prestação de contas. E fez prestação de contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, eis que és um homem duro, que ceifas o que não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Diga aí, banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com juros. Diga aí, com juros e correção monetária. Tirando-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual é o título da nossa ministração? Deus quer te dar recursos. Olha para quem está do teu lado, diga: Deus quer te dar recursos. E não é pouco. Deus quer te dar recursos e não é pouco. Entenda que esta passagem não fala de moedinhas. Ela fala a respeito de uma medida de valor. No caso aqui, 1 talento se referia a 6.000 denários. Ou seja, 6.000, ou melhor, 6.000 dias trabalhados. Dá uma olhadinha na criança lá, por favor. Alguém me ajuda, por gentileza. Qualquer coisa pode ficar na sala branca, sem problema.
Então nós não estamos falando de moedinhas, nós estamos falando de uma medida de peso. Aqui 6.000 denários, equivalia a 1 talento, ou seja, 6.000 dias trabalhados. Agora, entenda isso que eu vou te falar. 1 talento se referia a 30 quilos, que podia ser de prata ou de ouro. Então imagina, 1 talento, 30 quilos, que equivalia, no dinheiro de hoje, a 150 mil reais, cada talento. Então um recebe 5 talentos, ou seja, 750 mil reais. O que ele fez? Ele dobrou o valor para 1,5 milhão. Outro recebeu 2 talentos, referente a 60 quilos de prata. Ele recebe 150 mil reais e devolve 300 mil reais. Mas aquele que recebeu apenas, ele recebeu 150, são 2 talentos, 300, né? 300, ele devolve 600, é isso? Ele recebe 2 talentos, 150 mil cada talento, 300, ele devolve 600. Outro recebeu 150 mil e ele devolve apenas aquilo que recebeu. Preste atenção, quando nós olhamos para esta realidade, nós ficamos abismados. E quando o patrão diz assim: foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Mas não estamos falando de um montante pequeno, ou de um valor pequeno. Nós estamos falando de um valor alto, mas para quem tinha dinheiro era pouco. Então, o Senhor tinha muito dinheiro. Então ele deu uma parte para que eles pudessem investir, negociar. Um granjeia o dobro, ele recebe 5, ele granjeia o dobro, não é? 10. O outro, ele granjeia, era 2, ele granjeia o dobro, 4. E o outro 1, ele devolve aquilo mesmo. Diga comigo. Esta palavra fala, diga comigo, essa palavra fala daquilo que investimos no reino de Deus. Porque toda prosperidade que nós temos deve abençoar o reino. Digo, o meu trabalho também é ministério, porque eu sustento a obra de Deus através da minha vida financeira e econômica. Você consegue compreender isso? Muita gente pensa que eu trabalho apenas para mim. Eu trabalho para sustentar a minha família, a minha casa. Só que na verdade, vai além disso e você precisa compreender a realidade espiritual. Por isso que há prestação de contas, e um dia haverá. Cada um de nós passaremos pelo crivo de Deus, e muitos ficarão sem receber galardão. Diante do trono branco, haverá prestação de contas. E no céu, não receber galardão é algo desonroso. Porque isso significa que nós poderíamos ter feito algo para Deus e não fizemos. Muitas vezes, porque alguma situação não nos favoreceu, mas nós não insistimos. Muitas vezes porque não quisemos, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por omissão, negligência, relaxo. Então Deus, Ele quer entregar recursos em nossas mãos. Quer ver uma coisa? Quantos dos recursos de Deus você já perdeu? E você pensou, não, eram recursos meus. Negócios mal feitos, prejuízo. A pessoa perde 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil.
Cartão de crédito, não sabe usar, o cartão deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Você renegocia, faz lá sua confissão de dívida, o valor duplica, triplica, é agiotagem legalizada. Quanto de dinheiro você já perdeu com compras erradas, com vendas erradas, com negócios errados? Eu gostaria aqui de fazer um exercício com vocês. Não precisa ser agora. Mas eu gostaria que você chegasse em casa, pegasse um papel e começasse a fazer conta. Por exemplo, eu comprei isso, perdi tanto. Na venda eu perdi tanto. Nesse negócio, deixei de ganhar. Empatou. Nesse eu tive muito prejuízo. Você vai marcando tudo. E você vai perceber, não é ao longo de 1 ano, nem de 2, nem de 3, é ao longo da tua vida. Tem pessoas em nossa igreja que chega a dever mais de R$1,5 milhão. Sabe o que significa isso? A pessoa tinha o potencial de ser um milionário, mas o efeito foi contrário. O potencial é de ser um devedor milionário. Então preste atenção, o dinheiro tem que ter valor para nós. Porque aqui a Bíblia está nos ensinando que o dinheiro tem valor para Deus. Esse Senhor que a Bíblia fala, que Jesus ilustra esta passagem, se refere a Deus. Deus, Ele quer fazer algo na tua vida de sobrenatural. Então eu quero que você saia daqui com outra mentalidade. Romanos 12:2. Eu nasci para prosperar, eu nasci para dar certo, e eu vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus em tudo o que eu fizer. A palavra diz, onde eu entrar, o Senhor vai me abençoar. Ao sair, o Senhor vai me abençoar. Ao colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor me deu como possessão. Se eu colocar a mão em alguma coisa, se eu for fazer alguma coisa, eu vou ser abençoado. Então a igreja, ela para de sonhar, ela para de planejar, ela para de se programar, e você começa a deixar a vida te levar. E o barquinho da tua vida pode parar na praia, como pode se arrebentar nas rochas. Tem gente aqui que já era para ter sua casa própria, já era para ter um carro melhor, já era para ter dinheiro guardado, já era para ter um fundo de reserva, já era para estar bem na vida. E nós fazemos o quê? Nós não nos preocupamos com isso. A pessoa vive somente o aqui e agora. Por exemplo, ela vai fazer uma conta. Ela pensa assim, não, a parcela cabe no meu orçamento. E está tudo bem. Mas ela está comprando algo e vai pagar 2, 3 vezes mais no financiamento. Então você tem que fazer conta. E não faça conta só para aquele mês. Faz assim, ó. Coloca no papel o valor do ano. Quanto que eu vou economizar no ano? Os americanos fazem assim. Eu vou economizar R$5.000. R$5.000 faz diferença no nosso bolso ou não? Faz. Vou economizar R$3.000. Faz diferença no nosso bolso ou não? Faz. Então você tem que negociar, ser bom negociador. Não roleiro. Está repreendido. Tem irmão aqui da igreja, o que você faz? Eu sou roleiro. Está amarrado. Roleiro é que dá prejuízo para os outros. Alguém disse golpe. Pode até ser. Mas nós precisamos começar a entender que o Senhor nos dá a capacidade de fluir de forma espiritual para prosperar. A Bíblia fala a respeito do dom de adquirir riquezas. Então tem gente que é assim, não, tá tudo bem, eu estou vivendo essa vida, para mim está tudo certo e tal. Amados, quando precisa de um tratamento médico, quando precisa de um remédio,
Quando precisa de um dinheiro para um socorro, a pessoa não tem. Para que vocês saibam, muitas vezes a gente tem que ajudar pessoas que morrem e não têm condições de fazer o velório. Nós custeamos ou nós encaminhamos. Nós temos parceiros do ministério. Ou até mesmo buscamos assistência municipal para poder dar cobertura. Então, amados, o povo de Deus precisa querer prosperar. Você sabia que dentro da cultura do judeu, eles não passa isso na cabeça deles, de ser de Deus e de ser miserável. Não ter prosperidade. Não ter uma vida melhor. Então nós precisamos sonhar. Você precisa querer. E isso desativa a tua fé. Ativa a tua fé. Então, a partir de hoje, você começa a olhar para a tua vida financeira, econômica e material de outra forma. Até hoje eu não administrei, agora eu vou administrar. Eu tenho um exemplo bacana que a gente usa, de um casal da igreja, que tudo que eles gastavam, eles marcavam num bloquinho de nota. Podia ser um lanche, podia ser um sorvete, podia ser qualquer coisa. Mas, de um Chevette, comprou um terreno. De um terreno fez uma casa. De uma casa comprou outra casa. E depois comprou mais um terreno. E depois comprou mais uma chácara. Só que Deus não ama mais um do que o outro. Deus ama todos nós. E pode ver, a gente qualquer coisa fala assim, mas o meu problema é que eu não tenho dinheiro. Não, dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Quando você começa a focar, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu semeio na tua obra, é o melhor investimento que você pode fazer. Sem mentir para Deus, com honra, com verdade, com integridade, com honestidade, com sinceridade, com amor no coração, não para fazer troca, barganha, comércio, não. Mas você vai entender aquilo que a palavra diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que o evangelho continue sendo pregado, para que outras pessoas sejam alcançadas com o pão da cura, o pão da libertação, o pão da salvação, o pão da prosperidade. Amém? Então, a vontade de Deus é de prosperar cada um de vocês, mas tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o coração, tem que depender do Espírito Santo e estudar sobre o assunto. Tem gente que tem o tino, tem gente que tem o feeling, tem gente que tem o dom. Ninguém ensinou a Rose é próspera. Se precisar de 100 mil hoje, pode falar com ela. Ai. Mas é muito sério. Amados, Deus quer nos prosperar. Você tem que entender isso. Nós estamos ministrando isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Sabe por quê? Eles não podem crescer desencaminhados. Não sabe fazer dinheiro. Porque não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Às vezes você tem que usar de uma estratégia até na casa. Fez alguma coisa, vai fazer bem feito, olha, vai ganhar uma gratificação na mesada. Eu tinha minha mesada quando era pequeno. Minha mãe várias vezes fazia um galo na minha cabeça. Brincadeira. Minha mãe, ela era muito amorosa. Ela me bateu uma só vez. O resto foi tentativa de homicídio. Amados, eu quero que você prospere para investir no reino, faça bons negócios, economize, aprenda a investir. Cuidado com as armadilhas. Quanto dinheiro você já perdeu? Busque boas oportunidades, faça boas compras, boas vendas. O Senhor vai ser com você, o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Para quem está do teu lado, profetiza aí, diga, eu profetizo em nome de Jesus, que você vai prosperar muito na tua vida. Amém, Fernanda? Glória a Deus.
Amém, Adriano? Glória a Deus. Separa o teu melhor agora, o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Nosso aluguel aumentou R$ 6.500, mas nós cremos que Deus é fiel, amém? Para continuar cuidando de nós. Levante a tua mão, pega o envelope. Se você não faz com envelope com o dinheiro, você pode fazer na maquininha de cartão. Temos lá uma maquininha com a Dirce, a outra está com o Fábio. E você pode fazer pelo Pix. Hoje a maioria das pessoas fazem pelo Pix. Amém? Vamos entregar o nosso melhor para Jesus. Temer porque se eu não estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Diga comigo, Senhor, nós regamos as nossas sementes. Abençoe cada dizimista, ofertante e quem tem cuidado da sua casa. Multiplique em bênçãos, em saúde, alegria, prosperidade, fé, vitórias, conquistas, restituições em nome de Jesus. Pai, nós oramos e repreendemos todo e qualquer espírito que tenha assolado a vida desta pessoa, que tem roubado dela a bênção. A partir de agora nós cremos que o Teu Espírito Santo há de trabalhar para trazer sabedoria, discernimento, estratégia e autoridade espiritual para que possam viver o Teu milagre. Eu creio, Pai, na Tua prosperidade, na vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. E eu creio que se você prosperar no pouco, se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre muito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 14. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros, o rei da Síria, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Diga comigo, grande exército. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Abriu os olhos do moço e viu. Abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Conforme a palavra de... Vocês vão entender no final da ministração. Conforme a palavra
do pastor Ney, conforme a palavra da pastora Márcia, conforme a palavra da pastora Gabi, conforme a palavra da Silvana, conforme a palavra da Alaine, conforme a palavra da Iracema, conforme a palavra do Francisco, conforme a palavra do Lucas, conforme a palavra da Fernanda, conforme a palavra do Adriano, conforme a palavra da Tati, conforme a palavra do Adriano, conforme a palavra da Vera, conforme a palavra da Miriam. Amém? Nós vamos falar sobre profecia hoje. Mas não nos moldes que você conhece. Nós vamos falar daquilo que é profético. Diga comigo, profético. E vocês vão entender ao longo daquilo que vamos falando, ao desenrolar do pergaminho, vocês vão compreender o que Deus quer tratar com você. Diga para quem está do seu lado, você é profeta e ainda não sabe. É incrível o poder que as pessoas têm de criar coisas. Isso não deixa de ser algo profético na vida de quem tem a capacidade de criar coisas. Ou seja, é Deus agindo na vida de alguém para fazer coisas tão bonitas, duradouras, algumas quase que eternas. Nós vemos, por exemplo, pessoas que chegam num lugar e conseguem visualizar aquilo que não existe ali. A pessoa consegue fazer um projeto na sua cabeça. A pessoa ela consegue pensar nos detalhes. A pessoa ela consegue desenvolver algo que até então talvez ninguém da sua família, da sua linhagem, da sua sucessão tinha desenvolvido. Ela aprende com facilidade. E é surpreendente como nós realizamos coisas. Então precisamos aplicar na nossa vida espiritual aquilo que também é profético. Ou seja, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos construir coisas que não estamos construindo. E é interessante que, sendo filhos e filhas de Deus, ao invés de construir, nós destruímos, derrubamos, por conta de coisas que fazemos que não devemos fazer. Muitas vezes pensamentos, muitas vezes palavras. Então nós precisamos compreender que quem tem este entendimento do que é profético é diferente. Aí tua vida vai começar a dar certo. A tua vida vai entrar nos trilhos. A tua vida vai começar a fluir. Diga, eu vou viver o profético de Deus na minha vida. Então você que está aqui, que já criou coisas, até profissionalmente estou falando, parabéns. Reconheça que é Deus te dando sabedoria, entendimento, capacidade. Mas eu quero te falar que Deus ele quer usar aquilo que é profético na tua vida. E para isso Ele vai te entregar hoje uma unção profética. Aqui nós vemos um texto onde Eliseu, como profeta, é acordado de madrugada por um servo seu. Ele estava desesperado, porque ele acordou cedo e viu que a cidade estava cercada por muitos cavalos, carros e homens. Humanamente falando, ele pensou, estamos mortos, vamos ser presos. E quando ele fala com o profeta, ele falou assim, o profeta, você não enxerga, mas tem mais carros, cavalos e anjos do nosso lado do que você pode imaginar. Maiores os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Aí ele orou e ele disse, abra os olhos dele para que ele veja.
Preste atenção. Nós enxergamos com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Os olhos físicos muitas vezes vão roubar a nossa fé. Você vai ver circunstância, situação e adversidades. Mas quando você olha com os olhos do coração e Deus te mostra o que está por fazer, nada vai te intimidar em nome de Jesus. Quando olhamos para o chamado de Deus em toda a Bíblia, vemos um poderoso mover profético. E comece a olhar para a Bíblia dessa forma. Você vai ver que capa a capa, do início ao final, existe ali um grande mover profético. O profético acontece quando você se submete a Deus e os seus olhos são abertos. Deus é espírito e nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Deus se revela a nós pelo nosso espírito. Orar, jejuar, ler Bíblia, meditar, confessar. O que significa confessar? Diga comigo, concordar com Deus. Não se trata apenas de confissão positiva. Se trata de você ler a palavra, crer na palavra e decretar a palavra. Pronunciar a palavra. O que é profecia ou profetizar. Ou, como estamos aprendendo, é profético. Orar no Espírito Santo. Então guarde isso. Orar, jejuar, ler Bíblia, orar no Espírito Santo. Confessar, como eu falei, a Bíblia. Isso libera o profético. Então, se você quiser que o profético seja liberado na tua vida, você vai começar a fazer esse exercício. A igreja de hoje não acessa o profético, e porque não busca e porque não se consagra. Porque não busca e porque não se consagra. Porque tudo tem um preço. O profético estabelece o reino de Deus para aquele tempo determinado. Faz cumprir as promessas que foram dadas. Reveste de fé, autoridade e poder, para que o sobrenatural de Deus se manifeste. O profeta é aquele que vê o que os outros não enxergam. Amém? E fala inspirado por Deus através do Espírito Santo. Então note, existe o ministério profético, o dom de profecia, a palavra profética. Muitas vezes a gente abre a boca e dá uma palavra profética. Eu orei pelo Moisés, acredito, há um tempo atrás, ele estava com labirintite. Eu falei, quando você menos perceber essa labirintite, vai embora. Quando você vai orar por uma pessoa, você dá uma palavra profética. Quando você se der conta, você vai perceber que a dor sumiu, que a dor desapareceu. Então você ora e dá uma palavra profética. Você ativa a tua fé e desperta também a fé da outra pessoa. E ela vai entender que conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra do fulano, o milagre aconteceu. O problema da igreja são os profetas tímidos dos nossos dias. Os profetas não cessaram, não acabaram. Mas nós olhamos, por exemplo, para o nosso dia a dia, para a mazela que enfrentamos, e ficamos atordoados com tanta coisa, e deixamos de lado o espiritual. Nada pode afetar você no profético de Deus, em nome de Jesus. Profético é aquilo que toca destinos, governos e impacta gerações. O profético fala da unção que transforma e muda qualquer coisa. Unção é a capacitação que Deus nos dá para cumprir um propósito. Por exemplo, autoridade para um rei, força para um guerreiro, sabedoria e estratégia para falar, influência para mobilizar grupos, cidades, exércitos,
poder para operar milagres, domínio das forças do mal e muito mais. Tudo isso nós vemos na Bíblia. E não é só para você ler e pensar, isso é história. Não, o Deus que nós servimos é o mesmo. A palavra nos ensina isso. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. A palavra diz, eu, o Senhor Deus, não mudo. Então quem tem que mudar? Sou eu e você. Nós precisamos ativar o profético na nossa vida. O profético acontece quando a eternidade se manifesta no presente e você entra numa nova dimensão espiritual para cumprir um propósito santo e divino. O profético se cumpre quando Deus te encontra e você encontra com Ele. Quando o céu se conecta com a terra e a terra se conecta com o céu. Deus chamou a sua igreja para viver no profético. Diga isso, Deus me chamou para viver no profético. Agora, o quanto nós somos proféticos? Está faltando muito de Deus em nós para crermos e viver o profético. E nós precisamos ser mais proféticos. Não se trata de ser entusiasta, motivado, encorajado, animado. Eu estou falando de ser profético. De você entender que é filho e filha de Deus e que o Senhor quer se mover através de você. Mas primeiro Ele vai fazer o que precisa fazer em você, para depois fazer através de você. Em nome de Jesus. Entenda, Deus é um Deus profético. Deus, Ele é poderoso, grandioso, tremendo, soberano. Este é o Deus que servimos. Este Deus profético criou todas as coisas, criou o céu, a terra e tudo que existe. Foi através do profético que tudo veio existir. Através de Jesus, a palavra, o verbo, a profecia que foi liberada e materializou cada detalhe, grande ou pequeno, pelo poder do Espírito Santo. Quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o profético. O homem recebeu a vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, no grego, o zoe de Deus. O homem deve descobrir sua origem para entender sua identidade. O homem é profético, sua essência, ou melhor, sua existência começou na terra. Não começou na terra, começou no céu. Quando nós olhamos para a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção ou de aceitação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fomos criados antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O profético só acontece quando você se alinha com a palavra de Deus. Quando você se torna santo e irrepreensível diante dele em amor voluntariamente. Quando você entende que é filho e não é um estranho. Segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa isso? Beneplácito significa aprovação, consentimento, concordância, especialmente de uma autoridade ou instância superior. É uma palavra que denota a ação de permitir ou autorizar algo. Por isso que a palavra diz lá em Lucas capítulo 10, 19: eis que vos dou autoridade, exousia, autoridade, poder delegado, para
pisares em serpentes e escorpiões, que representa Satanás e seus demônios, e desfazer todo o mal, e nada, absolutamente nada, pode te atingir. Então, eu não sou profético por mim mesmo, eu sou profético porque o Senhor me chamou para ser profético. Eu tenho que entender isso. Senão eu não vou viver o profético. Eu vou olhar só para aquilo que o diabo me mostra, e eu preciso enxergar aquilo que Deus quer me mostrar. Você, como filho, tem acesso direto ao céu. Precisa usar sua autoridade profética. Primeiro, para entrar na presença do Pai e para falar com Ele. Não só para pedir, mas para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Como Deus se move sempre de forma profética, e não se move pelo natural, mas pelo espiritual. Eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, eu ando pelo profético. Amém? Em Romanos capítulo 4, do versículo 17 em diante, diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Diga comigo: Abraão creu. A saber, Deus, o qual vivifica os corpos e chama as coisas que não são como se já. Deus chama as coisas que não são como se já. Eu preciso chamar as coisas que não são como se já. Ao invés de você entrar na presença de Deus e dizer eu sou um derrotado, você vai dizer eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou filho. Existe uma sentença de bênção sobre a minha vida. Você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Se você ficar só, eu sou deprimido, eu vivo angustiado, perturbado, eu sou perseguido, injustiçado, ameaçado, enfim. Você precisa ir para a palavra e ser profético. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser profético. O qual em esperança creu. Olha só. Ele teve esperança, por isso ele creu. Mas ele creu contra a esperança natural. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já adormecido. Quer dizer, ele como homem, neca de pitibiriba. O azulzinho não funcionava, catuaba e outras bugiganga mais. Diz a palavra: não atentou para o seu corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos. Quem tem mais de 80, diga: há esperança para mim. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já tinha morrido, já tinha encerrado o ciclo. Ela não era mais fértil. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Então você imagina isso? Deus fala: você não vai chamar mais Abrão, vai chamar Abraão, pai de multidões. Então a mulher dele chamava ele para tomar café. Pai de multidões, vem tomar café. Ela profetizava. Pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem jantar. Então o profético era ativado. Do mesmo jeito, o nome de Sara mudou. Passou a ser, era Sarai, passou a ser Sara. Mãe de nações. Ô mãe de nações, tem alguma coisa aí para eu comer? Eu estou com fome. Ô mãe de nações, eu vou tomar um banho. Prepara aí um guisado. Esse Abraão só pensa em comer, né? Ele devia ser gordinho. Vocês percebem? É o profético. Eu quero que vocês entendam o profético. Deus precisou ativar neles o profético. Todo dia tem que... Ele já acordava assim. O Abraão, que significava
pai de multidões. Ô Sara, mãe de nações. Então toda hora eles lembravam da promessa. Você precisa lembrar da tua promessa todo dia. Gruda na geladeira, gruda na janela, gruda no painel do carro, gruda na porta do guarda-roupa. Todo dia você vai olhar para aquela foto e vai ativar a tua esperança, vai ativar a tua fé e vai entender, eu estou vivendo o profético. Você vai crer no profético. Está ali o Chico. Ele não tinha recurso para construir a casa que ele construiu. Construiu uma mansão avarandada, num terreno de 1000 metros. Agora está no acabamento. Chicão gastou quanto até agora? Um bocado. Quanto é esse bocado? 600 mil. Você tinha 600 mil, Chico? Não tinha nada. Ele só tinha vara para pescar. Aí ele ia lá, ficava sonhando na beira do lago pescando, crendo, profetizando. Preste atenção, Deus manda o recurso, Deus manda os clientes, Deus manda o comprador, Deus manda aquele que precisa ser abençoador da tua vida. Você só precisa crer, amém? Então ele não duvidou da promessa de Deus. Você não pode duvidar da promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Eu marco cada promessa que eu recebo. Se é de Deus, se cumpre. Se não é de Deus, eu amasso e jogo fora. Mas eu creio nas promessas de Deus. O Fábio estava conversando comigo. Ele falou: pastor, tem promessa da Helena para a nossa vida. A Carol, ó. Pastor, pelo amor de Deus. É brincadeira, né, Fábio? Mas profeta não podem brincar. Ó, crente falou, vira profecia, gente. Por isso que, ó, você está com raiva, você está nervoso, você está irritado, não abra a tua boca, porque vira profecia. Morde a língua, até espumar e você cair duro. Não abra a boca para profetizar aquilo que Deus não te deu ordem para profetizar. Esse casamento está acabando, eu odeio você, eu não sinto mais nada. Vou embora daqui, vou te largar. Pega as tuas trouxas e se manda. Volta para o buraco da onde você saiu. Não, é umas declarações de amor assim que o endemoniado faz. A gente precisa ser diferente. Diga, eu entendi o que é ser profético. Sabe, para de reclamar da empresa e começa a dizer, a empresa vai prosperar, e o meu salário, o meu rendimento, o meu prolabore, vai aumentar, Fabrício. Agora que a Gabi é Madame Prêmio, ela está toda feliz. Amém. Para de olhar para aquilo que o diabo está te mostrando. Não dá, não tem jeito, está acabado. Ah, eu vou crer contra a esperança. Está entendendo, Dudu? Eu vou crer contra a esperança. Todos podem não receber, eu vou receber. Eu sou filho de Deus, eu ando na sua presença, eu sou fiel. Tem promessa para a minha vida. Como Deus te vê. Deus não te vê como perdedor. O diabo te vê. E ele quer convencer que você é um perdedor. Mas Deus te vê como um vencedor. Deus te vê como mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus não te vê como um doente. Deus te vê como um curado. Para de profetizar morte, começa a profetizar vida. Deus não te vê como um perdido. Deus te vê como um salvo, alcançado pelo Evangelho. Deus não te vê como um pobre, Deus te vê como um próspero. Amém? Diga, eu quero receber essa revelação. Eu quero receber essa promessa. Eu quero ativar o profético na minha vida.
como você se vê e como Deus te vê. Olha o que está escrito em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Obrigado. Preste atenção. Assim como você imagina aqui na sua mente, é isso que você vai ser. É isso que você vai colher. É isso que vai acontecer. Então você precisa mudar. Você sabia que o cérebro, ele não diferencia realidade de imaginação? Olha o que diz a palavra. Porque como imagina. Então, o milagre começa quando você começa a pintar uma tela na tua mente, no teu coração. Quando você começa a sonhar. Quando você começa a dizer, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu vou viver um novo tempo profético na minha vida em nome de Jesus. Você vai se ver livre das dívidas, das contas. Chega de receber essas ligações inoportunas. Você vai começar a prosperar, a ter reconhecimento, ser promovido. Mas que lugar você quer chegar? Se você não tem um destino para você, qualquer lugar serve. Então você tem que pensar, nós estamos já caminhando para os 6 últimos meses do ano. Como que eu quero terminar o ano? Se este é o ano do reino, eu quero sair das contas. Eu quero sair das dívidas. Eu quero trocar o carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero casar. Os encalhados, digam aleluia aí. É brincadeira. A Leise casa esse ano. Olha, o Jason ficou internado lá no hospital. Ficou quanto tempo lá, meu filho? 15. A Flávia ficou todos os dias com ele lá dentro, quase. Eu falei, esse é mulher para casar, cara. A gente já está vendo. É mês que vem? Não, eu só não vou casar mês que vem, porque ele está andando assim ainda. Está mancando. Mas sarou, meu filho, sarou, vai casar. Não vou falar de outras pessoas, aí teve gente aí que ficou de me apresentar namorado, né? Todo aguardando, viu? Ô, glória! Começa a profetizar. Lembra do anjo que movia as águas? Move as águas! Para de ficar com esse pessimismo, sabe? Com essa cara. Começa a ser tadinho, pobrezinho. Para de se arrastar. Para de ser vítima capaz. Sabe? Seja profético. E se o irmão que você conhece não é profético, você vai ser profético na vida dele. Você vai ver o que vai acontecer nessa igreja. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na vida das pessoas que você gosta, quer bem e ama. O profético abala o lugar. Profético fala daquilo que é criativo. Fala de um poder criativo. Preste atenção, não é a gente. Nós estamos aqui há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos nesse prédio. Nunca atrasamos um aluguel. Honra e glória não é para mim. Eu aprendi o que é profético. Eu aprendi a crer contra a esperança. Uma vez chegando para a ceia, estava chovendo, o irmão foi me pegar de carro no guarda-chuva, com guarda-chuva, entrando na sala branca, ele falou assim, pastor, chovendo, não tem quase ninguém na igreja, hoje é dia de ceia, misericórdia, como é que vai fazer, pastor? Com oferta especial para pagar o aluguel. Eu falei, irmão, entra aqui.
Aí ele entrou na sala. Aí eu disse assim para ele: irmão, nunca mais deixe o diabo te usar. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque o diabo usou sua boca, assim como usou a boca de Pedro. Então Jesus disse: arreda-te, Satanás. Eu estou falando para você também: arreda-te, Satanás. Ele falou: não entendi, pastor. Eu falei: olha, eu estou chegando aqui e eu ando no profético. Para mim não importa se tem pouca gente ou muita gente, porque se Deus quiser usar uma pessoa, Ele vai usar. Se Deus quiser usar uma pessoa, Ele usa. E se não for naquele culto, vai ser no outro culto. Teve um mês que faltou 5 mil, estava faltando 5 mil reais para pagar o aluguel. Eu estava orando de madrugada. Aí mandei umas mensagens para os irmãos: estou orando por você. E eu mandei errado para uma pessoa. Eu tinha uma relação de negócios com ele. E a igreja. E ele fez um pix ou uma transferência de 5 mil reais. Aí eu liguei para ele, falei: ô querido, você deve ter feito o pix errado. Eu estou te ligando para devolver. Ah, se fosse você, não devolvia nunca, né? Estou ligando para te devolver. Ele falou: não, espírita. Ele falou: eu tenho um valor aqui para doar. E eu estava fazendo a minha prece, e você mandou que estava rezando por mim. E eu senti de fazer essa contribuição na sua comunidade. Eu falei: glória a Deus. Se não usa os crentes, usa o espírita, usa qualquer outro. Amém. Mas Ele cuida da sua obra, Ele cuida do que é seu. Ó, se você for de Deus, Deus cuida de você, Ele te mantém de pé, Ele te prospera, Ele te promove, Ele te estabelece, Ele te abençoa. Isso é profético, amém? Agora, para encerrar, Atos 2, 17 e 18. Isso é profético. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vamos ficar de pé. Corre que calabarrachalabaçou. Corre que calasaboshir que halamanassá. Oh, ativo profético na tua vida. Diga comigo assim: Senhor, eu ativo o profético na minha vida, como homem ou mulher de Deus. Eu ativo o profético. A partir de hoje, eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Eu ando pela tua palavra. Eu ando pelo profético. Eu vejo o meu milagre. Quando ninguém olha, quando ninguém percebe, quando ninguém enxerga, eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu creio, Senhor, no meu profético. Ativa, Senhor, o profético na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Levante a tua voz e começa a ser profético nesta noite. Levante a tua voz
Começa a ser profético nesta noite. Começa a ser profético. Você entrou fraco aqui hoje, você vai sair forte. Você chegou triste, vai sair alegre. Você chegou com uma enfermidade, vai sair curado. Você entrou com uma dor, vai sair daqui sem dor. Você tem algo para resolver durante a semana. O Senhor vai à frente e o Senhor vai resolver. Não tenha medo, não tenha dúvida, simplesmente creia. O Senhor é com você. Começa a chamar o profético, a declarar o profético sobre a sua vida. Oh, recalabachalamanayasa. Oh, recarabachoriandalabashireke calabahasa. Irmãos, ativa o profético. Ativa o profético. Não saia daqui do mesmo jeito. Ah, pastor, mas eu estou no mundo. Ativa o profético. Preste atenção. Você muitas vezes pensa: eu preciso me santificar para chegar até Deus. Preste atenção, quando você chega até Deus, Ele te santifica. Por isso Ele disse: vinde como estais. Não importa se você está torto, não importa quantas quedas, não importa se você está prostrado. Hoje é o dia que Ele estende a mão e te levanta para um novo tempo profético, em nome de Jesus. Oh! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu mover profético aqui. Olha para quem está do teu lado e diga assim: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Deixa a palavra operar na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Chama as coisas que não são como se já fossem. Oh, requei calabahachalabaço. Orem comigo. Senhor, nós oramos pela Cíntia e repreendemos este mal na sua vida. Toda doença, toda enfermidade, toda malignidade, repreendemos, amarramos e expulsamos do seu corpo, em nome de Jesus. Nós ministramos vida, nódulos, tumores, caroços, desapareçam, em nome de Jesus. Toca, Senhor, profeticamente a Cíntia nesta noite. Toca Fernanda nesta noite. Toca Adriana nesta noite. Toca Adriana Godoy, Senhor, nesta noite. Toca, Senhor, aquele que está doentado, enfermo, com algum tipo de dor, com algum tipo de malignidade. Opera, Pai, profeticamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta as mãos para o alto e diga: Senhor, nós te agradecemos pela tua unção neste ambiente, pelo teu poder neste lugar, pelo profético. Obrigado pelo despertamento. Nós sairemos daqui com uma unção que vai nos levar ao teu destino. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na reunião de sexta-feira, eu gostaria que você trouxesse alguém
que vê vultos, ouve vozes, sofre de desmaios, doença sem diagnóstico, pessoas com a vida financeira quebrada, pessoas que não dormem bem à noite, que sofrem de insônia, pessoas que já serviram aos espíritos, aquela pessoa que precisa de oração e você sabe que ela precisa de ajuda, traga na sexta-feira. Nós estamos treinando uma equipe de libertação e cura divina e nós estamos orando no final do culto para cada uma delas. Essa semana foi uma bênção, nós tivemos uma experiência linda neste lugar. Amém? Vamos ativar o profético, amém? Diga bem forte, vamos ativar o profético. 1, 2, 3. Aleluia! Deus abençoe. Vão na paz, debaixo da bênção.